Mais uma vez improvisada, você tem que valorizar. É isso! Chegamos à última rodada do primeiro turno. Valoriza, porque de novo eu tô improvisada para gravar um vídeo, fazer live, enfim. Mas não vou deixar vocês na mão. Ó, como eu falei, última rodada do primeiro turno. Tá naquela liga de turno? É hora de ir por tudo ou nada, meu. Se tá em primeiro lugar, agarrar com unhas e dentes. Mas se não tiver no primeiro lugar, vai por tudo ou nada, pelo amor de Deus. É uma rodada que só terão 9 jogos, né? O último jogo, que é Atlético Paranaense e Cuiabá, que vai acontecer na terça-feira, não vai valer pro Cartola. Uma pena, porque o técnico do Cuiabá tá pontuando pra caramba. E assim, já tá participando da liga. Depois não vai falar, não sabia. Eu não vi. Liga de R$ 30 para o segundo turno, já tem mais de 100 pessoas participando, então a premiação vai ser bem boa. E tem também a liga de R$ 100. A liga de R$ 100 tem pouquíssimas pessoas participando, ou seja, muito mais fácil de você ganhar. Vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para participar da liga. Você vai entrar no link, vai fazer o pagamento, que pode ser no Pix, no boleto ou no cartão. Aí você vai ser direcionado para um grupo no Telegram, que aí é sinal que a sua inscrição tá tudo certo. Você só me manda o nome do time e fechou. Isso até o dia 15. Depois do dia 15, não vou mais aceitar inscrição. E bora escalar esse time que a gente já falou demais. Vou botar o óculos, né, meu povo? Porque eu sem óculos não sou mais absolutamente ninguém nessa vida. Ó, tá em cima, me sigam nas minhas redes sociais e bora escalar esse time aí. Acho que tem algumas peças interessantes aí para essa rodada. Eu vou falar do Lucas Perry, mas porque, cara, não tem como não falar dele. O Botafogo, em todos os jogos que fez em casa, só tomou 2 gols até agora. É um absurdo. Olha isso aqui. Uma negativada só. Fora isso, a menor pontuação dele foi 3 pontos. É o melhor goleiro do Cartola. Como mandante, a média dele é 7,11, é muita coisa. Só cuidado que ele precisa de bastantão para valorizar, mas o Lucas Perry sempre é boa opção. Não acho que o Flu vai ter esse SG, porque o Grêmio em casa, ele dá bastante trabalho, mas o Fábio vai ser exigido. Um goleiro que você vai pensar totalmente diferente, vai se diferenciar das outras pessoas, se é isso que você precisa, é Léo Jardim. Ai, Carol, mas o Vasco não vai bem. Verdade. Mas o Bragantino é um dos times que mais chutam, que tem a maior média de chute no gol no campeonato. Então ele vai ser muito exigido. Então mesmo que saia gol, pode ser que ele tenha aí uma boa pontuação. Não é o meu goleiro preferido, mas é um goleiro para quem tá precisando pensar diferente, tá? Deixa eu falar uma coisa aqui. O Palmeiras tomou gol em todos os jogos como mandante. Todos. Fora que o Cruzeiro é melhor visitante do que mandante. Então não confia nesse SGzinho do Palmeiras não, tá? Tadeu, uma opção que eu gosto. Também não sei se eu confio nesse SG, mas goleiros que jogam contra o América Mineiro geralmente estão indo bem. Eu sei que muita gente está falando do João Ricardo, mas aí seria muito mais por uma questão de SG. O Santos é o pior ataque visitante do campeonato. Aí é aquele negócio de sempre, você acaba arriscando um pouquinho mais, porque como o Santos não chuta, vai estar sem seu principal centroavante, que é Marcos Leonardo. O David Washington foi vendido, ou seja, o Santos está sem centroavante. Se já era ruim com centroavante, sem centroavante eu não sei o que pode acontecer, entendeu? Mas tem a volta do Soteldo, enfim, isso é assunto para outra hora. Mas o que eu quero dizer é que, se o Santos achar um golzinho, a pontuação do João Ricardo se lasca. Então, João Ricardo só pela questão do SG. Cássio é uma opção bem interessante, que é um preço bom e que tá bom para valorizar. Matheus Cunha é um cara que eu gosto também, porque o Flamengo em casa já conseguiu vários SGs, se eu não me engano, são 5 SGs em casa. Cleiton também é uma boa, tá? Mas pela mesma questão do João Ricardo, muito mais por uma questão de SG. Vocês estão curiosos para saber como vai jogar Botafogo sem Tiquinho? Eu tô bastante curiosa, viu? Gabriel Grando é uma opção boa também. Ai, que meu lado torcedor, a hora que vê isso aqui me dá 10 tipos de medo, juro, meu Deus. Vou voltar. O Fluminense não fez gol nos últimos 2 jogos fora de casa. Então, eu vou aqui de Gabriel Grando, barato, pouco para valorizar e assim, ó, aquele chuchuzinho. Depois, já sabe, né? A gente faz o hack,
vai ter a live especial essa rodada, a gente muda tudo isso. Então, vamos aí para nossa zaga. Todo mundo de acordo que Vitor Cuesta é o melhor zagueiro do ano, né? No Cartola, enfim, o cara manda muito bem. Então, não tem nem o que falar. Olha a regularidade dele e a média como mandante. Então, Vitor Cuesta não precisa nem falar que é uma boa opção. A gente fica naquela do Gustavo Gomes, né? Mas a média como mandante dele também não tá nada boa. Então, tipo assim, o Murilo tem a média um pouquinho melhor, voltou agora, já tem 2 gols. Então, se eu tivesse que apostar aí num zagueiro do Palmeiras, eu colocaria Murilo e não Gustavo Gomes. A gente tem Maurício Lemos, né, do Atlético Mineiro, Fabrício Bruno, que é uma opção que eu gosto, Tite e Brits. Entre Tite e Brits, eu gosto um pouquinho mais do Tite. A mesma questão do João Ricardo, pode vir um SG aí para o Fortaleza, e são preços bons e não tá nada absurdo de valorização. Como mandante, olha, o Tite tem 4,79. O Fortaleza tá 4 jogos sem vencer, é verdade. Mas precisa dar uma arrancada e vem aí de uma classificação boa, né, no meio da semana, gol de Marinho, ó, lei do ex para quem gosta. O Santos não vive um bom momento dentro e fora de campo, então se quiser dar uma dobrada, não quiser colocar os 2 zagueiros, mas quiser colocar o Tite e o Bruno Pacheco, que a gente vai falar na lateral, vai muito bem. Adrielson adora essa opção, vamos aproveitar, né, enquanto ele ainda tá aí pra gente escalar, que daqui a pouco ele vai embora. Olha a regularidade dele e também como mandante, ele tem uma ótima média. Um cara que eu estava com muita saudade de escalar, Léo Ortiz. Vamos ficar de olho se ele vai jogar. Tá só com 2 joguinhos, né, mas foi muito bem em casa. O Bragantino tá indo muito bem na parte defensiva. É um jogo muito favorito para o Bragantino. Para você colocar 1, 2, 3, 4 peças do Bragantino, não vai ser nada ruim não, tá? Aí, se quiser, de repente, um mais barato para balancear, um Bruno Alves, um próprio Luan Patrick. Enfim, daqui para baixo é um exagero, é tudo muito aposta, né? Então, eu vou aqui, ó, vou de Léo Ortiz e vou de Adrielson. Agora, as laterais. Marlon também não preciso nem falar, né? Na rodada passada, a gente discutiu bastante essa questão de lateral, contra-atacante e todas essas coisas. O Palmeiras é o favorito dentro de casa, só que é isso. A gente já percebeu que com o Marlon não tem essa. O cara, olha a média dele como visitante, mesmo quando ele perde o SG, ele vai bem. Então, o Marlon, tipo, não vale para essa regra aí. Aí gosto da opção do Ayrton Lucas, gosto da opção do Di Plácido, que tem uma média excelente, Juninho Capixaba, aquele lateral mais ofensivo que a gente gosta, como eu falei do Bruno Pacheco, para quem quiser dobrar aí o Fortaleza, ou com os 2 zagueiros, ou com um zagueiro e com lateral, vai muito bem. Guilherme Arana, que muita gente desdenhou, foi muito bem na rodada passada, né? É isso, gente, não pode desdenhar do jogador, uma hora ele vai bem e o Arana tem histórico, né? Não é um cara qualquer aí. Olha, Samuel Xavier, se tem alguém da defesa ali que eu colocaria, Samuel Xavier fez o gol da vitória do Flu, da classificação, tá numa maré, Samuel Xavier tá numa maré que se eu fosse arriscar em alguém, talvez arriscaria nele. Piquerez é um cara do Palmeiras que eu gosto, independente de SG. Natanael é um cara do Coritiba que eu gosto, embora o Corinthians seja o favorito. Se quiser dobrar as laterais com Juninho Capixaba e Luan Cândido, meu amigo, não é absolutamente nada mal, não tem nada de mal nisso, não. Luan Cândido voltou e voltou com tudo, tá? Já tem um golzinho aí em 4 jogos, tem uma baita média como mandante, então, inclusive vou colocar no nosso time porque eu estava com saudades de escalar o Luan Cândido. Mais barato que tá mandando muito bem, a gente tem o Mike, tem o Reinaldo, tem o Fábio Santos, que é ali o cara das bolas paradas do Corinthians. E enfim, eu já coloquei o Luan Cândido, né? Mas como os 2 zagueiros, olha só, os 2 zagueiros precisam de bastantão para valorizar. O Luan Cândido precisa de bastantão para valorizar. Então a minha outra escolha vai ser alguém para balancear essas cartoletas, tá? Prestem atenção. Quem vê o vídeo inteiro entende o porquê da escalação de algumas peças. Quem pega só o vídeo final é quem xinga e, enfim, tá. É isso. Uma coisa muito importante que a gente tem que lembrar, e a gente vai ter que ficar muito, muito, muito de olho em 4 times: Flamengo,
Grêmio, São Paulo e Corinthians, que na próxima semana tem um jogo de volta da Copa do Brasil. Então, o Flamengo ganhou de 2-0, pode ser aí que não vai poupar ninguém. O Grêmio perdeu de 2-0, né? Então tem que ver se não vai poupar. O São Paulo perdeu de 2-1, mas tudo bem, o São Paulo não é tão favorito assim. O Corinthians ganhou de 2-1, não é um placar tão largo, mas aí a gente tem que ver se ele não vai poupar peças como, por exemplo, o Renato Augusto no meio-campo. Então vamos ficar ligado aí nessas notícias, tá? Ó, vou usar um cara mais barato e que tá bom também para valorizar e vou deixar o Mike aqui na nossa lateral. Indo pro meio-campo, a Arrascaeta é sim uma das principais peças. Como eu falei, o São Paulo é o segundo pior visitante. Um jogo tão importante da Copa do Brasil. O Flamengo sendo eliminado da Libertadores. Vai com tudo para conseguir ao menos a Copa do Brasil esse ano. Então, a gente tem que ver se ele não vai poupar algumas peças para o jogo da próxima semana. Fica muito ligado nisso. O Renato Augusto, por enquanto, está aparecendo aqui, mas também vamos ficar ligados se ele não vai poupar. Eu acho que uma peça muito chave e importante nessa rodada é o Rafael Veiga. Ele é responsável pelo Palmeiras pelas bolas paradas, é um cara muito participativo nos gols, ele é um cara que a hora que eu vou passar um material lá para o grupo VIP e para o grupo exclusivo, você vai ver top média básica, ele tá. Você vai ver top finalizadores, ele tá. Então é um cara que vale muito a pena você colocar, tá? Já tem 5 gols e 3 assistências, e a média dele como mandante é altíssima. Já falei do Arrascaeta, do Renato Augusto, Eduardo, que deixou muita gente na mão na rodada passada, mas pode ser peça fundamental aí para esse jogo. Baratérrimo, bom para valorizar, já vai estar no nosso time. Bitelo jogando em casa são outros 500, essa rodada tá muito boa para colocar ele. Olha, o Bahia não fez gol nos últimos 2 jogos como visitante, tá? Eu não gosto muito de falar do SG do Atlético Mineiro, mas tem uma chancezinha. Lucas Evangelista, gosto demais. Acho que tem que ter alguém ofensivo do Bragantino no teu time, ou um meia, ou um atacante, ou os dois. Gabriel Menino tá muito bom para valorizar. Vila Sante, aquela peça baratinha para compor o teu meio-campo, que pode ir muito bem. Jean Lucas é um cara que tá com uma média boa, mesmo o Santos não indo bem, tá? Então, se você não tem ninguém da defesa ali do Fortaleza e quer uma peça barata de aposta e tal, Jean Lucas pode ser uma boa. Adson, baratinho e uma baita aposta. Enfim, tem boas opções aí de meio campo para o seu time. Nós já estamos aqui com o Eduardo. Eu vou de Veiga e aí eu vou colocar um Renato Augusto aqui, tá? Vou colocar um Renato Augusto, eu sei que tá um meio campo bem caro. Se faltar grana aqui em cima, a gente tira o Eduardo e coloca um Vila Sante, por exemplo, que é mais baratinho, tá? Eu já vou colocar o técnico, a gente fica falando, o técnico mais barato, o técnico mais barato. Mas Antônio Oliveira do Cuiabá tá mandando benzaço, tá? A gente tem aqui Fabian Bustos, um velho conhecido, né, do torcedor santista, que agora assumiu o time do América, mas dá pra gente colocar um Vanderlei Luxemburgo contra o Coritiba. Sobra 50 cartoletas, ponto 70 para a gente fazer o nosso ataque. A gente tem o Hulk, bela opção como capitão, inclusive para estar no teu time, tá? Olha isso aqui, olha a média dele como mandante, é muito alta. Aqui 2,10, se eu não me engano, só tem mais uma rodada que ele foi menos que 4 pontos, assim, sabe? 7 gols, 2 assistências, o cara é um monstro, é o que bate pênalti, é o cara da falta, enfim. Dudu eu gosto, mas Dudu ultimamente a gente tem que depender quando ele tá inspirado. Soares é um cara que eu gosto muito. Tem aquela coisa, o que será que o Renato Gaúcho vai decidir? Vai decidir abrir mão da Copa do Brasil e não vai poupar ninguém para esse jogo do Brasileirão? Não sabemos. Então, Luis Soares é bela opção, inclusive, como capitão, mas a gente tem que ficar de olho nisso, tá? Gabriel, acho uma baita opção. Arthur, vou até colocar o Arthur já aqui no time, que eu acho que tem que estar. Outro cara que vai entrar no nosso time é Eduardo Sacha. Vai estar ótimo para valorizar, é barato, enfim. Olha aí, sobrou ainda 27 cartoletas, ou seja, mesmo que a gente coloque o Hulk, ainda dá para escalar o time que a gente quer. Entre Paulinho e Pavon, eu vou falar para vocês, tá? Que a dúvida, ela é muito grande.
Porque quando eu preparo o material lá para o grupo VIP e para o exclusivo, média básica, os dois estão. Finalização, os dois estão. Então, assim, para quem não quer colocar o Hulk, ou por valor, ou por alguma coisa, eu acho que na minha lista de preferência tá o Pavon. Mas o Paulinho também não é nada mal. Yuri Alberto, já com a saída do Roger Guedes aí, né? É o centroavante, é o cara ali de referência do ataque. Pode dar muito bom também nessa rodada. Ener Valencia tá jogando muito, só fico com receio por conta da defesa do Botafogo. Rony é um cara que eu gosto. Vinícius é um cara fora da caixinha que pode dar bom. Thiago Borbas, uma opção aí ao Eduardo Sacha. Bruno Henrique, quem não quer colocar o Gabriel, quem tá sem cartoleta, eu não sei o quê. Olha isso aqui, ó. Precinho maravilhoso. Tem muito atacante bom para essa rodada, hein? A gente já tá com Arthur e Sacha. E agora eu tô na dúvida se eu coloco Bruno Henrique ou se eu coloco Yuri Alberto. Tô realmente muito na dúvida. Eu vou colocar Bruno Henrique e vou colocar Bruno Henrique de capitão. Porque eu já tô com o Renato Augusto do Corinthians aqui e no meio eu não tenho ninguém do Flamengo. Então vou colocar o Bruno Henrique. Mas deixa no comentário se você prefere Bruno Henrique ou se você prefere o Yuri Alberto, tá? Nosso time ficou assim, barato, ainda sobrou muita cartoleta, então dá para mexer em tudo isso se a gente quiser. Inclusive, vou trocar o Vanderlei Luxemburgo. Sabe quem eu vou colocar? Pedro Caixinha. Já que a gente tem cartoleta, troquei. Pedro Caixinha será o nosso técnico da rodada, tá? Aí, aumentou um pouquinho, ficou assim. Nossa, muito barato esse time, pelo amor de Deus. É isso. Aguardem notícias para nossa live, que eu já disse que será muito, muito, muito especial. Um beijo, bora mitar.